Oi! Hoje é resenha do conto Fim de Curso, aqui da coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo, escrito por Mariana Henriques, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2021. Nunca havíamos prestado muita atenção nela. Era uma daquelas garotas que falam pouco, que não parecem muito inteligentes nem bobas demais, e que tem aquelas caras esquecíveis, aquelas caras que, embora a gente as veja todos os dias no mesmo lugar, é possível que não as reconheça num ambiente diferente e muito menos que possa dar-lhes um nome. Assim começa Fim de Curso, escrito por Mariana Henriques, que conta histórias exatamente desse tipo de garota descrita aqui no começo. Mas no caso, a protagonista aqui, ela tem sim um nome, Marcela. Só que, até comentado um pouquinho mais abaixo, é um nome comum. Podia ser, por exemplo, Mônica, Laura, Maria José, Patrícia, ou seja, nomes para lá de comuns. Na verdade, essa estudante aqui, lá pela quinta série, ela é do tipo que fica na dela, no canto, mal fala com as pessoas, só fala o básico talvez, para as professoras, inclusive, né? Não para as colegas de turma. Ou seja, ela é tão insignificante que nem vale a pena sofrer bullying dos demais colegas ali da escola. Aquela pessoa que fica no canto, ó, passa como se fosse um fantasma. Tá, mas o que isso tem a ver então com uma história que possa ser um pouquinho de assombro, talvez? Bom, no caso, num certo dia, de repente, a garota que está ao lado dela, que obviamente nem as duas não se conversam, de repente solta um grito e todo mundo se volta para a direção dela, da que gritou, e todo mundo, em espanto, descobre que ela gritou porque justamente Marcela fez um ato completamente esquisito. Ela começou a arrancar suas próprias unhas e jorrou sangue para tudo quanto é lado. Que coisa esquisita, macabra. Pois é. Bom, mas eu não vou dar mais outros detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui muito interessante. Minha avaliação do texto. Bom, demorou, mas finalmente acho que apareceu uma história aqui que realmente cria um clima interessante, projeta expectativa quem está lendo e entrega um final curioso, que também dá margem para algumas interpretações ou algumas suposições do que pode acontecer a seguir. Pois é, e tudo isso baseado em uma história para lá de simples, porque exatamente tem esse primeiro evento, né, onde todo mundo passa a dar uma certa atenção para essa doida varrida, né, podemos assim considerar, porque inclusive, né, os próprios pais de Marcela confirmam, não, ela está tomando medicamento, ela não traz perigo para ninguém, né? Os outros pais, né, tentaram meio que dispensá-la da escola, mas os pais realmente de Marcela falaram, não, ela é controlável, não tem problema, ela não vai machucar ninguém. E tudo bem. Bom, no final das contas, por causa desse evento meio esquisito dela ter arrancado as unhas, ela começa até a ser popular, porque muitas garotas passam a tentar conversar com ela. Só que no fundo, ela continua com a mesma personalidade retraída que ela já tinha antes. Ela não mudou. Ela teve um ato meio do doido, mas continua a mesma. Então todo mundo que tentou não conseguiu nada. E aí que entra então a figura de quem narra a história, que também, claro, é uma colega da Marcela, só que a gente não fica sabendo o nome dessa personagem que faz a narração da história. Mas ela é muito curiosa, tenta ser mais prestativa, ou seja, ela tenta de alguma forma, bom, basicamente porque ela se afeiçoou àquela maluquinha, a Marcela, e ela tenta de alguma forma a se aproximar. Claro que não acontece nada. Claro que outros incidentes começam a aparecer justamente porque Marcela começa a voltar a pirar. Num outro momento ela está lá dentro do banheiro e do nada também ela tem uma gilete e isso não vai dar certo. Bom, ela começa a ferir o próprio rosto e aí vira mais sangue para tudo quanto é lado, mais desespero das colegas ali e uma grande confusão se instaura mais uma vez e de novo se pensa em tirar a Marcela da escola, com certeza. Porque, claro, ela pode começar a ter um comportamento mais inesperado, cada vez mais, realmente se tornando uma pessoa
perigosa. Depois tem um outro incidente, mas no fundo, o que vale é que sim, a narradora então aqui dessa história, ela tenta, já que no final das contas a Marcela meio que foi retirada da escola. Não vou dar exatamente os detalhes, porque vale a pena sim dar uma boa olhada aqui nesse texto da Henriques. Bom, digamos que então a narradora vai atrás de Marcela lá na casa dela. Ela nem chega a entrar dentro da casa, porque Marcela meio que a recebe ali na porta e ambas começam a conversar então do lado de fora, na rua, na calçada, sem intimidade. Mas tudo bem, ela parecia então nesse momento ainda do mesmo jeito, retraída, como ela já era antes de pirar a cabeça. Só que a narradora da história percebe que ela está completamente diferente. A diferença que ela está é uma coisa que eu também não vou dizer, porque vale a pena você também conferir fazendo a leitura do texto. E também, por consequência, o desdobramento de tudo isso, porque no fundo, sim, ambas, digamos que começam a ficar amigas. Marcela começa a conversar um pouco, brevemente, com a narradora aqui da história. Mas o que acontece? Não vou dizer. É uma continuidade, digamos assim. É o máximo que eu posso explicar. Mas aí o que vale é realmente tentar refletir o que acontece então aqui nessa história, que talvez se conecte com outros contos aqui presentes na coletânea da Mariana Henriques, que é exatamente, em muitos momentos, nas histórias anteriores, ela prometia algumas situações, ou pelo menos a gente ficava com esse desejo que grandes desdobramentos iriam acontecer pelo básico, do esquisito, do assombroso, um pouquinho de terror, horror, que estava sempre embutido nas histórias. Mas no fundo, ao final delas, a Henriques meio que ficava devendo pra gente, porque acho que a gente exagerava na imaginação e realmente não encontrava nada disso. Pois é, mas nesse texto específico tem uma certa conclusão que sim, dá um contexto cíclico para a história e que faz a gente pensar, caramba, tá aí um texto da Mariana Henriques que realmente encontrou uma força. Pois é, eu pelo menos, né? Pode ser que, claro, outros leitores possam ler essa história aqui e achar, do mesmo jeito parece que ela está prometendo, mas no fundo ela não entrega muita coisa forte. Na verdade, toda a literatura acho que da Mariana Henriques, pelo menos nessa coletânea aqui, é desse jeito. Ela gosta de criar um clima. Se ela entrega ou não, meio que também vai pelo esforço de quem está lendo, que realmente pode se interessar bastante pelo que está escrito ali e se conectar de alguma forma e por aí sentir um pouco de aflição ou não. Sim, os altos flagelos aqui de Marcela, eles têm um certo impacto, mas quando chegamos ao final e tem o elemento cíclico aqui acontecendo, você pensa exatamente em outras possibilidades do que já aconteceu com Marcela e o que vem a seguir. Ou seja, a gente realmente tem que contribuir para o final aqui desse texto, porque sim, ele é completamente aberto, mas claro, a gente sabe exatamente o que vai acontecer, mas a gente precisa, claro, embutir também as nossas imaginações. Na verdade, de tanto que eu já frisei aqui o que acontece no final, você consegue deduzir, mas se você ainda não deduziu, obviamente, dá uma olhada aqui no texto, porque ele é muito do interessante. Pelo menos para mim funcionou, acho que na exata medida. É um texto curto, não fica enrolando, que também é outro problema que a gente consegue encontrar na Mariana Henriques. Às vezes ela perde um pouquinho do foco, desvia do assunto que ela quer meio que desenvolver, trabalha com os personagens que a gente já está habituados, né? Adolescentes ali, um pouco com problemas familiares, aquelas coisitas básicas que a gente já viu nos textos anteriores. Mas, de novo, aqui ela consegue colocar um final onde a gente fica talvez ainda em aberto. A maioria dos textos dela tem um final em aberto, que a gente precisa colaborar com ela, mas aqui, do jeito que ela apresenta, pelo efeito cíclico, a gente completa de uma maneira que a gente já tem mais bases por aqui. Digamos que a gente não fica perdido, é o que eu quero dizer. Agora uma coisa que a gente pode ficar pensando, né? O título da história, fim de curso, não está especificado no texto que elas estão terminando ali a fase talvez do nosso equivalente ensino médio. Elas estão na quinta série, mas o fim de curso, o termo, né, fim de curso, acho que está mais especificado com o que acontece com Marcela. Essa transformação. Se bem que
ela fica diferente ao final do texto, né? Quando essa protagonista narradora, né, encontra com a protagonista Marcela, tem uma diferenciação. A narradora percebe que Marcela está diferente. Essa mudança que também provoca na gente um certo interessante o que está acontecendo, o que pode vir a seguir. E aí fica meio contraditório o fim de curso, porque você pensa, naquele estágio completamente maluco de Marcela, se casaria o termo fim de curso. Mas depois, quando ela tem uma certa transformação, você fala, ué, mas o que é o fim de curso então? Não é exatamente o que está acontecendo com Marcela. Pelo contrário, se até existe o elemento cíclico, aí que não acaba mesmo, não tem fim. Enfim, não sei o que acontece direito em termos do título da história, mas não tem problema. Portanto, para fim de curso de Mariana Henriques, eu atribuo 4 asteriscos. Sim, um bom texto. Até que enfim, curtimos bastante. Bom, agora é só esperar os próximos aqui da coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo. Lembrando que agora eu voltei a fazer então aqui o Contos do Meio-Dia, e para a gente finalizar esse livro aqui, todas as segundas, quartas e sextas-feiras vamos terminar então as 6 histórias restantes. Na verdade, mais 5, né? Esta seria a primeira das 6. E naquelas, vamos ver se aparecem boas histórias. Se estiverem nesse nível aqui, já fico satisfeito. Portanto, daqui a 2 dias voltamos com mais uma história aqui da Henriques. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas do Contos do Meio-Dia que aconteceram aqui nesse ano. E tchau!